Toda mulher fazendo um negócio no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato papo com a Stefânia Barsante. A Stefânia é mineira, psicóloga e coach de carreira. No Brasil, ela construiu sua carreira em São Paulo, tanto no RH de grandes empresas como Itaú, quanto de startups como a Mobile e Wildlife, o que deu a ela uma bela bagagem antes de alçar voo rumo ao empreendedorismo. Ela já morou no Chile, já morou na Inglaterra e desde 2019 ela fincou a sua bandeira no Vale do Silício, na Califórnia. Hoje, a Stefânia é coach de carreira focada em expatriadas que precisam de ajuda para lidar com o desafio de morar no exterior e construir uma trajetória profissional que as deixe felizes e que esteja alinhada com seus talentos e estilos de vida. Gente, a Stefânia, preciso contar para vocês, ela é um presente que os Estados Unidos me deu. A gente se conheceu logo que o podcast foi criado lá em 2020 e de lá para cá foram muitas trocas, cafés virtuais, uma participação minha no podcast dela, que se chama Reset. Eu vou deixar aqui para vocês depois o link para vocês escutarem, que é fantástico. Encontros deliciosos da Grow Together, rede de networking que ela fundou e que a gente vai falar mais durante esse episódio. Ela também é responsável por ter me guiado para um dos insights mais importantes sobre a minha carreira. E eu também vou compartilhar ele aqui, tudo isso com vocês nesse episódio. Ai, gente, tô muito animada. Bebe uma aguinha, mulher do business, e let's bora escutar essa mulher do business incrível, Stefânia Barsante. Que prazer ouvir sua voz. Prazer é todo meu, Tati. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Obrigada. Vamos lá, vamos falar do business? Como é que você veio parar na Califórnia? Vim parar na Califórnia porque o meu marido é da área de TI. Ele trabalhava numa empresa americana em São Paulo. E aí ele tinha um sonho de vir para o Vale do Silício. E a gente topou esse sonho juntos. Ele fez o processo seletivo e veio transferido. E aí nós viemos como família. Assim que eu vim parar aqui. E você trabalhou muito tempo com RH lá no Brasil antes de empreender. E aí como é que foi isso para você? Você chegou aqui, você foi procurar um emprego ou como é que foi isso? Você já tinha uma empresa no Brasil, você trouxe ela para cá? Me conta essa parte. Eu trabalhei em RH, CLT de empresas até final de 2016, isso no Brasil, São Paulo. Desde 2015, eu já fazia coaching de carreira paralelamente. Então, eu levei isso paralelo 2 anos em São Paulo, antes de eu tomar a decisão de sair do mundo corporativo e empreender. Eu vim em janeiro de 2019 e eu lembro que uma amiga minha que tinha feito MBA aqui no exterior e, enfim, conhece muita gente que se mudou, expatriado, ela me falou uma coisa assim: Stefânia, você tem muita sorte porque você não vai dar uma quebra na sua carreira. Porque você já tem o seu trabalho, né, seu business no Brasil. Eu falo que eu uso o Zoom desde 2016, então eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil que pagava o Zoom. Foi pioneiro no home office. Já trabalhava de casa, atendia online, tinha pessoas que atendia presencialmente, mas eu sempre dava opção, tinha muita gente que preferia online. Então, quando eu mudei para cá, o meu primeiro ano, eu estava muito na cabeça assim, na verdade, é o melhor dos dois mundos, porque o fuso horário me ajuda, porque eu atendia muito à noite, a galera que trabalhava tinha os atendimentos à noite, então isso era à tarde, na Califórnia, e continuei a vida. Porque a Califórnia com o Brasil, nós estamos... 4 horas antes. Então você estava... 6 horas lá, que era quando eu começava o turno da noite a atender, 2 daqui, então era o melhor dos mundos. O meu primeiro ano, e isso foi bom por um lado e uma armadilha pelo outro, eu tinha a mesma rotina que eu tinha em São Paulo.
que era acordava, ia pro meu computadorzinho, atendia, fechava e pronto. O que aconteceu depois de um ano que eu fui percebendo? Manter a mesma rotina, na verdade, me isolou. Eu não ia no supermercado sozinha, eu não conhecia ninguém, quase ninguém, a não ser pessoas pelo meu marido, eu não sabia onde eu morava, então, e principalmente que no primeiro ano eu ainda atendia só Brasil, tinha essa disrupção, assim, que eu tava de corpo presente, acho que foi você que usou essa palavra, essa expressão uma vez, corpo presente aqui na Califórnia, mas toda a cabeça no Brasil, ganhando em real. Então, assim, não fazia sentido. Esse foi meu primeiro ano. E como que foi para você viver essa desconexão? Assim, qual que era o seu sentimento? Como eu sou psicóloga, eu penso muito a respeito, etc. Na minha cabeça, eu sentia que eu estava preparada para tudo, porque eu já tinha antecipado. O que você já tinha antecipado? Eu já tinha antecipado que eu ia ser, de certa forma, dependente financeira do meu marido, porque o que eu ganhava lá não fazia sentido para cá. Ainda mais que o custo de vida, aluguel aqui é muito, muito caro, comparável a Nova York, né? Nova York e aqui são os piores dos Estados Unidos. Verdade. Eu antecipava que eu ia demorar para conhecer pessoas, porque quando eu morei em outros lugares, né? Morei no Chile, na Inglaterra também, fiz um intercâmbio aqui, eu sempre tinha uma instituição por trás. Eu fui para estudar, fui fazer um semestre fora na universidade, fui pela IESEC, fui fazer work and travel. Então, eu sempre tinha uma instituição que me permitia estar com pessoas. Eu já antecipei que eu não ia ter isso. Então, por mais que eu estava atenta, quando a gente vive é que a gente percebe o que vai pegar mesmo, sabe? Mas uma coisa que eu fiz, sem pensar muito, mas eu acho que intuitivamente eu estava tentando buscar isso, principalmente a questão da instituição, foi que logo que eu cheguei, eu vi uns cursos de Stanford e eu fui fazer uns cursos de aprofundamento. E tinha um curso que eu fiz lá com o professor, que ele dava um curso maior de coaching, que era durante um ano, e eu tinha, tipo, a gente fazia imersões a cada 3 meses de final de semana. Ah, ok. E aí eu falei assim, cara, eu acho que isso vai me ajudar. Por mais que muitas das técnicas eu até já conhecia, mas vai me ajudar a ter algo que pelo menos a cada 3 meses eu tô em contato com principalmente americanos, eu tô conhecendo gente. Você sai do seu casulo, né? Mas olhando para trás eu vejo que foi por isso que tão rápido, meu primeiro ano foi muito difícil, mas ele fez uma base para daqui para frente, mesmo com pandemia, eu já tivesse bem psicologicamente ferramentada para ir construindo a minha adaptação, sabe? Entendi. E esse foi um curso que você achou de internet, assim, você achou pela internet, era um tema que você queria estudar e aí você aplicou e foi aceita para fazer isso? É isso. Stanford tem uma parte que é de estudos continuados, então para pessoas que querem curso de aprofundamento. Não tem seleção, você entra e vai. E aí, quando eu conheci esse professor e o que ele fez naquele dia inteiro e a construção de comunidade, porque era uma aula misturada com coaching, misturada com troca de experiências, eu falei assim, cara, eu não sei o que vai dar, mas eu preciso disso na minha vida. E o que isso deu? Isso deu tudo, assim. Hoje eu tenho um grupo muito importante de amigas americanas por causa dele. Uau. Isso deu, nesse primeiro ano, eu estar falando muito inglês e eu estar tendo discussões intelectuais com um grupo de pessoas, assim, até mais velhas do que eu, executivas, etc. E eu senti que eu estava, assim, mesmo nível intelectual, mesmo nível. Às vezes eu não falava perfeito, mas isso não importava, porque eles amavam o que eu tinha para falar e vice-versa. Isso me deu, de certa forma, uma rede de apoio que a cada 3 meses a gente tinha essa imersão e cada um falava das suas questões, mas eu falava da minha adaptação. Você se sentiu sozinha? Super. No dia a dia, sim.
E quando foi que isso já não bastava mais para você e que você começou a ter a ideia da Grow Together? Uhum. Quem conhece o mundo dos Estados Unidos sabe que americano é difícil de ter laços no dia a dia. Então, assim, eu via essas pessoas a cada 3 meses. Então, elas não participavam do meu dia a dia. Então, assim, era ótimo, mas não era o suficiente. Eu lembro que eu cheguei em janeiro aqui, em outubro eu fui pro Brasil, sozinha. E aí, quando eu fui pro Brasil, eu vi o quanto eu precisava dessa rede de apoio em volta de mim. O quanto estava me fazendo falta ter pessoas que participavam do meu dia a dia, que não era a cada 3 meses, mas que era o que me fazia feliz, sabe? Que eu tinha em São Paulo, tava faltando aqui. Quando eu voltei, em novembro, eu falei assim, cara, eu preciso cuidar do meu lado social. Preciso. Isso é prioridade na minha vida. Tanto que o podcast que você veio falar, né? O primeiro episódio foi o social, porque eu sei que ele é, tipo, essencial. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, isso vai ser prioridade na minha vida. 2020 vai ser o ano que eu vou criar minha rede de apoio. E eu fui atrás de grupos que eu sei que existiam, grupos de expatriadas em geral, grupos internacionais, meetup, grupo só de brasileira. Eu dei uma zapeada, assim. Fui em alguns, conversei com algumas pessoas, olhei na internet, mas não teve nenhum que clicou super. Isso ainda a gente não estava com pandemia. Isso não estava com pandemia. Isso foi comecinho de 2020. E aí, eu pensei assim, cara, já que eu não tô achando nenhum grupo, eu vou criar o meu. Mas você não achou porque não tinha na sua região, você não achou porque nenhum te correspondia? Eu queria um grupo que a gente falasse das dificuldades, né? Porque eu acho que isso determina bastante o que está acontecendo, principalmente no começo da nossa expatriação. Mas eu queria um grupo também que trazia um tom de desenvolvimento. E eu não achei nenhum que tinha esses dois. E só de mulher. Então, assim, eu não achei nenhum que tinha essas 3 coisas. Aí eu falei assim, cara, eu sou uma pessoa que eu faço workshop, que eu fazia em São Paulo. E eu vejo o quanto que você soltar uma isca de um tema traz pessoas que se identificam. E eu conheci muita gente legal em São Paulo em workshops diferentes. Então, já que eu tenho essa habilidade, por que eu não jogo essa isca Aqui nos Estados Unidos. aqui nos Estados Unidos? Então, foi assim que a Grow Together aconteceu. Foi assim, a partir de uma necessidade minha de encontrar pessoas junto com uma habilidade minha de fazer esses encontros em grupo, de liderar o workshop. E foi um grupo para juntar pessoas que se identificavam, juntar mulheres que se identificavam. No início, quantas pessoas eram na Grow? Você tinha voluntárias trabalhando com você? Como é que isso funcionava? Para mim sempre foi a ideia de ser um grupo de voluntárias, não era um braço do meu business era outra coisa. O nosso primeiro evento era para ser presencial. Uma semana antes a gente cancelou por causa da pandemia. E aí, nesse meio do caminho, tinha umas pessoas que estavam na equipe, elas saíram, ficou uma. E aí, eu e essa pessoa, Tainá, falamos assim, cara, vamos dar a mão, vamos fazer isso acontecer. E aí, a gente fez alguns eventos e outras pessoas começaram a ir e falar assim, quero saber, quero participar da equipe, como que funciona. E hoje a gente tem 9 mulheres que participam da equipe e ele é um grupo, de novo, não é meu business, eu tô lá para facilitar, eu não sou chefinha de ninguém, é muito mais um laboratório para quem tá lá, para fazer coisas, para testar, sabe? Para quem quer ter experiência em social media, pega social media para fazer. Quem gosta de newsletter, vamos fazer newsletter. Eu tenho a ideia de um evento, cuida desse evento. Então, é um playground para a equipe e para os eventos são lugares, esse ponto de encontro para as pessoas, sabe? Stefânia, eu acho que você já deve ter escutado muito, eu já escutei muito, essa coisa de mulher não apoia o trabalho de outras mulheres quando estão no exterior.
Eu tenho muito relato, justamente, que a gente fica muito sozinha. De uma forma geral, eu acho que o empreendedorismo, ele não é uma atividade que você faz ela em grupo. Sei que é muito solitária, sinto isso, acho que você deve sentir também com o seu business, que é o de coaching. Mas eu acho que tem muita gente que traz esse peso de dizer, cara, mulher não apoia o trabalho de outra mulher, a gente se sente muito sozinha empreendendo no exterior ou vivendo no exterior. Agora que você tem a Grow Together, que é justamente essa rede, que é de mulheres e que você está falando, são 9 voluntárias e as pessoas vão se juntando. Para você, como que você vê essa afirmação? Ela é um fato ou é um boato? Não é minha experiência, Tati. Não é minha experiência na Grow Together, não é minha experiência no meu business. Porque eu acho que, assim, a gente se cerca das pessoas que a gente quer. A gente faz o filtro que faz sentido, sabe? Eu, de novo, como eu sou psicóloga, eu sempre penso nas coisas. Então, o tempo todo, por exemplo, alguém que eu chamo para tomar café é alguém que eu vejo que é uma pessoa que é aberta, é colaborativa. As meninas na Grow Together, o tempo todo a gente bate na tecla de, gente, todo mundo aqui tem voz, vamos levantar umas às outras. Você aí da equipe que é empreendedora, quer vir aqui falar e fazer uma palestra e falar do seu business. Então, eu sou uma pessoa que eu acho assim, todo mundo tem espaço e a gente soma. E eu acho que por causa disso, eu também me cerco de pessoas que pensam dessa forma. Ou pelo menos estão abertas a pensar dessa forma. E as pessoas que não pensam por algum motivo, ou não aparecem no meu radar, ou a gente não se cruza, sabe? Teve uma pessoa que me fez essa pergunta recentemente também, por isso que eu falei assim, cara, eu vou levar essa pergunta pra Stefania, a mulher do business, e ela reclamou, sabe? Ela veio pra mim na DM e falou coisa da concorrência aqui no exterior, tem muita gente pisando no pé de muita gente, tem gente denunciando outras pessoas, e ela perguntou por quê, e pra mim isso bate num lugar que a gente não foi ensinado. Quer dizer, a gente foi ensinado a competir. E aí, por exemplo, essa coisa de, não vou apoiar, né? Que é a pergunta que eu te fiz. Será que é por que a gente não apoia o trabalho de uma outra mulher que está no exterior? Cara, porque às vezes ela não aprendeu a apoiar, sabe? É simplesmente isso. Às vezes ela nunca deu esse passo no sistema que a gente vive, na sociedade que a gente vive, que manda a competição, sabe? E aqui nos Estados Unidos mais ainda, eu acho. Sabe, essa coisa do times money é um mundo corporativo e um mundo empreendedor que tem muitas características masculinas. Essa coisa da competitividade, para mim, ela é totalmente um estereótipo masculino, mas que, querendo ou não, é o que a gente aprende, sabe? Então, para mim, eu sinto muito isso, que a gente não aprendeu. E talvez o que está faltando é essa prática, essa é de pouquinho em pouquinho, sabe? Sim. Uma coisa que ajuda a gente a pensar dessa forma, o mindset da escassez, não sei se mindset é a palavra, e de abundância. Porque é essa a diferença, assim. Quando você está na lógica da escassez, você acredita que tem pouca coisa para todo mundo. Então, se eu der voz para alguém, eu tô perdendo lugar. Se eu indicar para alguém, né, eu para subir, eu tenho que pisar em alguém, porque tem poucas fatias de bolo lá na frente. E eu tenho que pegar a minha, custe o que custar. Já essa lógica, não é mindset? Lógica da escassez, lógica da abundância. A lógica da abundância é assim, tem pedaço de bolo para todo mundo. Então, você levar alguém para falar junto, você indicar alguém, você não quer dizer que está tirando do seu. Tem espaço para todo mundo, cada um, e eu acho isso no business importantíssimo, porque assim, cada pessoa tem talentos, habilidades únicos. Cada pessoa tem um jeito de fazer único. Então, pegando qualquer coisa assim, vamos pegar, sei lá, fazer paleta. Se eu faço paleta e minha vizinha faz paleta, o jeito da gente fazer é diferente. O que cada uma é diferente. Então, assim, tem público para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Paleta, só para quem não sabe, é picolé. É um picolé chicoso.
que teve o seu momento e agora não existe mais, mas foi o que veio na minha cabeça. Tem milhares de lugares para todo mundo. Lá no alto tem lugar, gente, sabe? O topo da montanha, vai lá, dá um Google agora. O topo do Everest não é um picozinho assim que tem, sabe, pontudinho. Ele de longe, ele parece assim, mas ele tem espaço. Então, o topo do mundo, grava essa imagem. O topo do mundo cabe muita gente. E ele só tá te esperando. Ele tá esperando você. E se você for, puxe outra mulher. Porque você não vai perder, você só vai ganhar. E complementando o que você falou, assim, eu acho que quando a gente puxa outra mulher, ou é puxado, isso também faz a gente ir mais longe, mais rápido, sabe? Cada pessoa tem um pedaço do quebra-cabeça. Então, assim, cara, eu troco muito com outras empreendedoras. Ah, como que você está fazendo marketing? Ah, YouTube vale a pena ou não? Ah, que tipo de empresa você está abrindo? Nossa, o que está acontecendo X ou Y? Então, assim, e aí isso me ajuda, porque eu não tenho que ficar pesquisando. E aí, em outros momentos, eu ajudo elas, porque elas também me vêm com dúvidas. A gente vai tendo ideias juntas, e aí, às vezes, criam parcerias, às vezes aparece. Por exemplo, a gente aqui no podcast tá ajudando o seu business, tá ajudando o meu business. Claro. Então, eu acho que é tipo. A gente alavanca e é alavancado na medida que a gente é colaborativo, sabe? Eu acho que ninguém perde, pelo contrário, todo mundo ganha. Uma curiosidade. Por que você optou por fazer um grupo de mulheres? Só de mulheres, né? Porque a Grow é um grupo só de É só de mulheres. mulheres. E qual que é a importância disso para você, de ter um grupo só de mulheres? Porque eu adoro estar entre mulheres. Eu sou feminista. Eu acredito no empoderamento feminino como bandeira. Eu atendo principalmente mulheres no meu coaching. E eu acho que eu queria um espaço que a gente pudesse falar sobre coisas da vida, mas também sobre coisas sobre ser mulher nessa história toda. Networking, como que você vê isso assim aqui? Que diferenças que você sente? No Brasil, eu não fazia networking. Não intencionalmente. Mas nem nos workshops que você fazia, não rolava? Fazia, mas muito pouco. Ah. Eu acho que o networking lá é muito mais orgânico, talvez. E muito mais assim, você faz um bom trabalho, as pessoas gostam de você e te indicam. Pelo menos essa foi a minha experiência. Nem quando eu comecei o meu business, que efetivamente eu precisava de indicação, eu fiz coisas para isso. Chegava muito boca a boca. Aqui, o que eu vejo aqui nos Estados Unidos? É muito mais institucionalizado. Ok. No sentido assim, as pessoas fazem isso, gastam tempo para networking. Tem um template, tem um script. As pessoas estão abertas para ter cafés de networking, sabe? E eu vejo que é ótimo, porque todo mundo vê que é importante e é institucionalizado, tipo, faz parte da cultura americana. O que tá nesse script? O que você percebe nesse script? Acho que é assim, você ter seu elevator pitch, você saber falar de você muito rápido, você fazer umas perguntas para a pessoa para, de certa forma, tirar as informações que ela tem, que você precisa, e você manter esse networking, assim, manter essa relação a cada 3 meses, dar um oi, mandar um artigo, etc. Então, eu acho que é um script de vocês, muito rápido, vocês saberem quem é quem, vocês pegarem informações importantes de um e do outro, é uma troca de informação, gente. Cada um tem um pedaço de quebra-cabeça. E cultivar isso ao longo do tempo, até que é o momento de utilizar para alguma coisa, seja para pedir uma referência, seja para entrar numa empresa, pedir uma apresentação para alguém, né? Uma conexão. Então, eu vejo networking dessa forma. Do que eu já fiz de networking, Deus sabe que eu já fiz muito networking, você sabe, porque
Fiz na Grow um evento que me marcou muito, que foi um evento sobre networking, mas eu vejo exatamente isso, é o que você falou, esse script que é muito bem rodadinho, ele na França, por exemplo, que é onde também eu fiz muito networking, as pessoas, não sei se todo mundo sabe, morei na França uma boa parte da minha vida, então, assim, na França, o network ele é institucionalizado, eu acho que ele é menos scriptado. Por isso que eu fiquei curiosa para saber como que você via esse script. Eu acho que na França ele é entre o brasileiro, que é completamente caótico e que conta a vida, mas também eu acho que o francês ele para um pouco mais para te escutar. O americano não. O americano é o que você falou. Sabe, você tem que ter uma coisa muito rápida, já preparada. E se ela achar que você não vai render absolutamente nada para ela, ela simplesmente fala muito prazer e vaza. Assim, sabe, eu acho que o americano ele tem paciência quase que zero para quando ele não vê que aquilo vai, sabe, que ele não sente que aquilo vai ser proveitoso para ele de alguma maneira. Então, Sim. Eu acho que eu ficaria com os franceses, que não é nem essa coisa muito scriptada americana, mas também não é tão caótico quanto o brasileiro, assim, na hora de fazer networking. Eu não conheço os franceses, mas eu gosto do jeito americano. E eu acho que, principalmente, sabe por quê? Só para fechar esse assunto, eu gosto assim. Eles não acham esquisito. Então, eu acho que pra gente chamar. Eu faço muito mais networking aqui, e comecei a fazer, do que no Brasil, porque eu acho que no Brasil, se eu chamasse alguém para tomar um café e meia hora, vamos se conhecer e vamos ver o que que você, né, sabe, que eu sei, etc., todo mundo ia achar super esquisito. Aqui não. Então, eu acho assim. Verdade. O elevator speech não é perfeito, mas você vai ter 20 possibilidades de testar, porque tá todo mundo aberto para esse tipo de diálogo. Então eu gosto, sabe? Eu acho que não conheço os franceses, mas eu gosto dessa parte americana e me aproveito, porque eu acho que cai naquilo que a gente falou da colaboração. Ei, mulher do business, esse papo tá bom, né? Calma que tem mais. A gente já fala sobre propósito, a Stefania vem com uma polêmica sobre esse tema. Falamos sobre descobertas relacionadas à vida, carreira e a gente ainda estreia novas perguntas no bate-bola do final. Se puder, dê um print na tela e compartilhe essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais para que mais mulheres possam conhecer e se enriquecer com o conteúdo único que a gente está criando aqui. E não se esqueça de nos marcar nas postagens. A gente promete chamegos. Vocês encontram Mulheres do Business no Insta e no LinkedIn, digitando @Mulheres do Business. Agora, bora terminar esse papo com a Stefania. Stefania, eu vi uma entrevista sua com a Gabi, da Eat Pão Bakery. É uma padaria mais amada da Califórnia, da Gabi Sanches. Eu vou colocar o Insta dela aqui no descritivo desse episódio, porque quem está na região daí de onde você está, né, na Califórnia, na Bay Area, vocês podem comprar as delícias que ela prepara. Eu gosto muito do trabalho da Gabi Sanches. Enfim, você estava participando de uma live com ela quando você me solta a maior polêmica. Abre aspas. Eu não acredito em propósito. Fecha aspas. Eita polêmica. Stefania, eu caí para trás. Porque você é a primeira coach que eu conheço que não enaltece o tal do propósito. Conta tudo. Eu quero saber o que é esse seu ponto de vista. Então, algumas coisas. Eu trabalho com carreira desde 2011. Com gestão de carreiras. Comecei lá no Itaú, então minha vida toda foi com esse foco em carreira. E aí lá para 2014, eu acho, começou essa história de, pelo menos em São Paulo, ache seu propósito, faça o que você ama e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Não, eu tô perdida porque eu ainda não achei o meu propósito. E aí a galera, sei lá, tirando um ano sabático, rodando o mundo para descobrir o propósito. Começou essa loucura, sabe? Como se fosse o santo graal esse tal de propósito. E aí, eu não gosto da palavra propósito, porque eu acho que ela é muito taxativa. E ela traz uns significados que
eu acho que mais interfere do que ajuda. Vou explicar melhor. Primeira coisa, ela é muito pesada e muito taxativa, como se fosse alma gêmea, sabe? Eu ainda não achei minha alma gêmea. Então, por causa disso, eu não vou casar. Eu ainda não achei o meu propósito. Então, por causa disso, todos e os nada dá trabalhos que eu certo. faço não fazem sentido, porque eu não achei meu propósito. Parece que é um pote de ouro que você tá andando e de repente você vai tropeçar nele e aí você achou o seu propósito. Então, eu acho que ela é muito taxativa. Ela traz essa questão de eu vou achar, que eu acho que não é o caso. Eu acho que você, um trabalho que faz sentido, eu acho que você constrói. Você constrói na medida que você entende o que você faz bem, que tipo de ambiente você gosta de trabalhar, que tipo de impacto você quer ter. E mais do que isso, eu não acho que você tem uma coisa na vida, uma missão, uma vocação. Isso, gente, se alguém vier para vocês e falar assim, eu faço teste vocacional, você foge. Porque teste vocacional é uma coisa da psicologia dos anos 70, que quando eu estudei na UFMG, a galera já falava assim, foge, galera. Olha só. Então, assim, não existe isso. Existe, eu acho, assim, eu acredito que você tem muitas versões, muitas possibilidades que você pode ser feliz no seu trabalho. Eu sou muito feliz no meu trabalho, atendendo mulheres como psicóloga e coach de carreira. Eu poderia ser muito feliz no meu trabalho como arquiteta, fazendo casas XPTO. Eu poderia ser muito feliz no meu trabalho sendo bióloga e cuidando das tartarugas, que essas foram as ideias que eu tive na época do vestibular, tá? Por isso que eu tô trazendo essa. Porque você tem maneiras de lidar com cada uma dessas profissões, os pilares de carreira, que são essas habilidades, esse jeito de fazer as coisas, e é isso que faz você gostar. O meu propósito não é salvar as mulheres de carreiras que elas não gostam, sabe? Que coisa pesada, gente. Eita polêmica, hein, dona Estefânia? Olha, mas eu devo dizer que eu também tenho uma certa dificuldade com o termo propósito. Eu acho que ele é utilizado de maneira indiscriminada e muitas vezes confundido com missão, com visão, meta, objetivo. Para mim, por exemplo, que sou uma pessoa que gosto sempre de saber, de entender porquê das coisas, eu precisei pesquisar para entender o que é propósito, sabe? Como todo mundo fala, você precisa achar seu propósito, exatamente isso, você precisa achar seu propósito, você precisa saber o que é o seu propósito, uma vez que você tiver seu propósito definido, as coisas, né, vão fluir na sua vida, etc. Então eu falei assim, ok, mas então me conta aí o que é, me defina propósito. E eu cheguei a uma definição, que para mim propósito é uma razão de ser, sabe? Qual que é a sua razão de ser no mundo? E eu acho que isso é quase que sagrado, sabe? A nossa razão de ser é algo que a gente persegue e que pode se traduzir de diversas formas, em diversas ações, em vários campos da vida. Então, para mim, propósito ele é uma coisa muito macro. E aí eu precisei de ter exemplo para poder chegar nessa definição de razão de ser, propósito ser uma razão de ser. E aí eu fiz uma pesquisa, que eu sou dessas, né? Você sabe que eu gosto de uma pesquisa, e para procurar quais são os propósitos das empresas, por exemplo. E aí, deixa eu pegar aqui, porque eu anotei isso. A pesquisa que eu fiz, só para vocês entenderem, eu fui digitar no Google, simplesmente digitei no Google o nome de algumas marcas e seguido da palavra purpose, em inglês, tá? Propósito em inglês. Pois muito que bem. Temos aqui, por exemplo, o propósito da Nike, quebrar barreiras. Propósito do McDonald's, Feed and Foster Communities, seria alimentar e criar, nutrir uma comunidade. Apple, criar produtos que enriquecem o cotidiano das pessoas. Esse aqui da época eu fiquei intrigada, porque eu acho que quem enriquece não é bem o cotidiano das pessoas, é mais a Apple mesmo, porque os produtos deles são muito caros, mas enfim.
Facebook, tornar o mundo mais aberto e conectado. Tenho aí ressalvas com relação a esse aberto. Acho que a gente está muito em bolha, porém, né, tá aí. Esse é o purpose, esse é o propósito do Facebook. L'Oréal, gostei desse. Criar a beleza que move o mundo. Bonito isso, né? Qual que é o seu propósito? Criar a beleza que move o mundo. Mas o meu preferido, gente, é Disney. Qual que é o propósito da Disney? Criar felicidade. Olha, em 2 palavras, a Disney conseguiu definir exatamente a sua razão de ser. E definir também o que você sente em toda e qualquer interação com o universo da Disney. Eles estão criando felicidade para os outros. Isso é bonito demais, não é não? A vantagem de quem já encontrou a razão de ser, para mim, é que depois disso fica mais fácil você declinar a sua missão ou a sua, já ia falar propósito, a sua missão ou o seu objetivo, a sua meta. Por exemplo, no caso da Disney, a missão ela vai traduzir em ações esse propósito de criar felicidade, como? Através de parque de diversão, através de filme, do Diadema do Mickey. E, enfim, dito isso, eu queria dizer aqui para as mulheres do business que eu ainda não encontrei meu propósito. Quer dizer, eu acho que eu tenho uma razão de ser que está aqui dentro de mim, mas ela ainda não foi externalizada. E assim como eu ainda não tenho meu propósito, eu queria te dizer para você ficar tranquila aí, porque eu também não achei o propósito do Spotify, também não achei o propósito da Louis Vuitton. Então, minhas deusas, fiquem tranquilas, não se desesperem, a Terra não vai parar de girar. Nem você, nem a Louis Vuitton vão deixar de vender as brusinhas, porque vocês não têm um propósito definido. Então, vamos lá, segue o bonde. Exato, exato. Eu acho que o propósito ele vem desse lugar de o impacto do trabalho, que não é simplesmente ganhar dinheiro, não é simplesmente fazer o que você gosta e pronto, acabou, mas você tá pensar no porquê, no impacto. Mas não tão taxativo quanto se você não achar seu propósito, você nunca vai ter satisfação no seu trabalho, que, cara, não é um pote de ouro que você vai cair na sua cabeça. Então. Por falar em satisfação no seu trabalho, vamos conversar aqui sobre seu business. Uhum. Eu sei que hoje você trabalha com muita mulher que está expatriada. Qual que é a porcentagem hoje do seu consultório? Não sei, chama consultório mesmo? Tá certo? Eu posso chamar de consultório? Da sua consultoria. Do seu business. Dos clientes. Das suas clientes, primeiro, são a maioria, você já falou, né? Que a maioria são mulheres, mas estão mais no Brasil, estão mais fora? Como é que tá essa porcentagem? Hoje, 80% tá fora. Uau! E 20% no Brasil. E aí, quais são as principais questões que elas trazem para você? As inseguranças, os desejos, enfim, o que elas trazem? Desejo principal. E porque, né, eu faço coaching de carreira, né, são pessoas que querem fazer diferente. São pessoas mulheres que, às vezes, no Brasil, elas estavam meio no piloto automático da carreira, ou não gostava, mas achava que ia ser muito difícil mudar. E aí, ou às vezes até gostava, mas aí quando mudou de país, mudou tanta coisa na vida delas, seja de estilo de vida, seja de abrir para o mundo, etc., que isso refletiu no jeito que ela pensa a carreira. Então, assim, são mulheres que, por causa da mudança de carreira, de país, elas estão querendo rever a carreira. E ver assim, cara, é uma grande permissão mudar de país, gente. Porque você já saiu do script que é morrer, nascer, viver, morrer no seu país. Você já saiu desse script. Você já saiu das expectativas dos seus pais, dos seus amigos, da galera que estudou com você. Então, eu acho que mudar de país é uma grande folha em branco, de muitos aspectos. E muita gente chega até mim falando assim, eu quero aproveitar essa folha em branco e ver o que eu quero fazer. As principais inseguranças
de ordem prática. Quais são as minhas possibilidades? Qual que é, né, que caminho que eu sigo? O que eu quero mesmo desse tanto de possibilidades que tem aí? E de ordem emocional, de confiança. Síndrome do vira-lata, achar que não é boa o suficiente, meu inglês, porque eu atendo mulheres que saíram do Brasil e estão em países desenvolvidos. E a gente acha que eles são maravilhosos, né? Estados Unidos maravilhoso, Canadá maravilhoso, europeus são só os inteligentes e a gente é tupiniquim que não sabe nada. E aí, como que você ajuda essas mulheres? Eu ajudo elas a entenderem os seus talentos, entenderem o que elas fazem que é único, entenderem qual é o impacto delas no mundo, sabe? Eu fico muito feliz com o meu trabalho, assim, que eu vejo na prática essas mulheres desabrochando na minha frente, sabe? Putz, isso é muito poderoso. E eu já fui uma das pessoas que foram desabrochadas pela Stefânia, gente. Eu vou relatar aqui rapidamente 2 momentos que me marcaram, porque eu acho que pode ser que mais alguém que esteja escutando esse episódio se identifique e que também, né, ajude vocês. Só para dar o contexto, eu e a Stefânia, a gente sempre faz um bate-papo virtual, um café que a gente toma de vez em quando, e conversa vai, conversa vem, a Stefânia me fala sobre as 3 esferas que faz parte da metodologia dela de trabalho no coaching, que é baseada em autoconhecimento, mapeamento de possibilidades e ação. E essa metodologia, ela ajuda as pessoas a entenderem o próximo passo na carreira delas, né? Como ela mesma já explicou aqui. E dentro dessa parte de autoconhecimento, a Stefânia fala sobre os pilares de carreira. Conta para as pessoas o que são esses pilares. Os pilares de carreira, que eu comecei a falar dele faz pouco tempo, mas que todo mundo ama, então eu acho que eu tenho que falar com ele mais. São as características que fazem a gente gostar do que a gente quer fazer. Do que a gente faz, que é uma mistura de talentos, habilidades que você tem, estilo de vida que você tem, que você quer ter, e impacto. A partir disso, você tem 4, 5 características que não tem a ver com área de atuação, tem a ver com o que é importante para você. Você consegue ver quais são as possibilidades e como se encaixa, sabe? E aí, bom, eu perguntei isso porque também foi numa conversa nossa que você falou. Um dos seus pilares era trabalhar no one-to-one, né? Que é trabalhar com uma pessoa porque você gosta de ver o impacto para aquela pessoa, para o indivíduo. E eu falei assim, gente, eu não sou essa pessoa. Eu sou aquela pessoa que gosta já de impactar no atacado. Qual que é a maneira que eu posso impactar mais gente ao mesmo tempo? E aí veio a história do podcast, porque justamente eu não trabalho no varejo, gente. Eu percebi que eu sou uma atacadista do espalhamento de informações, assim. E também tem outras características. Conta das suas características aí para eu saber se eu tô igual ou se eu sou diferente. Conta aí, Stefânia. Os meus pilares são 4. Isso é uma coisa que eu vou ajustando Lapidando, diariamente, tá, sim, gente? claro. Porque não é um pote de ouro, né? Não sou essa pessoa do pote de ouro. Primeiro tem a ver com estilo de vida. O meu do estilo de vida é flexibilidade de horário. Eu preciso conseguir ser dona da minha agenda e definir que segunda e sexta são dias que eu não atendo ninguém. E até os projetos que eu pego de RH, de consultoria, eu só sou feliz neles se eu tenho essa flexibilidade de horário. 2, eu tenho 2 que é relacionado a talentos, habilidades que eu tenho. Uma é aprendizado intelectual. Então, eu tenho que estar aprendendo sempre, estudando sempre. Por isso que eu vivo fazendo curso. E a outra de habilidade é eu ter autonomia para criar. Uau, ok. Que fala tanto dessa minha liberdade, que eu sempre busco, mas também a criatividade.
E o quarto, impactar o indivíduo. Ok. E eu acho que essa eu ainda vou melhorar, mas também tem essa questão do indivíduo e usando as características do indivíduo. Que é por isso que eu falei assim, eu sou uma ferramenta. Cada processo de coaching que eu faço é único. Num segundo momento, foi quando a gente fez uma sessão única usando uma técnica desenvolvida em Israel que se chama... Como é que é? Eu esqueci. Como é que chama mesmo? Chama Unstuck. Unstuck, que foi muito marcante para mim, porque tem a ver com a minha relação com a maternidade e o sucesso profissional. Nessa sessão, eu descobri, ou eu pude verbalizar alguma coisa que eu estava aqui dentro de mim, que era o seguinte: o meu sucessão profissional, aquele explosivo de carreira, eu tive antes das minhas filhas, antes de dar à luz as minhas filhas, né? Então, agora que o podcast está rodando e que ele está começando a fazer muito sucesso, eu meio que afastei, sem ver, as minhas filhas. Porque em algum lugar dentro de mim, eu percebi que o meu sucesso, para eu fazer sucesso, eu preciso estar sozinha. É uma coisa que está desconectada da minha parte materna. Enquanto que nessa sessão que eu fiz com a Stefânia, que é muito focada em imagens, e para mim eu sou muito visual, embora isso aqui seja um podcast, que parece um contrassenso, mas eu sou muito visual. Para mim, ver ali as imagens que foram propostas durante essa técnica me deu uma clareza enorme sobre a importância de integrar as minhas filhas. E hoje o sucesso que eu faço, o sucesso que vai vir para mim, a abundância que vai vir para minha vida, ela vem justamente por causa delas. Não é apesar das minhas filhas, é porque eu tenho a minha família. É isso que vai mover e que vai me fazer ter o sucesso. Isso é forte demais. Foi muito forte para mim, Stefânia. Eu não sei como te agradecer por esse insight, porque eu fiz com que eu trouxesse mais as minhas filhas para perto. Tem também um outro questão nesse contexto, que é a questão de eu ser brasileira, e a gente é uma família, né, de binacional, então esse lado brasileiro é como se eu estivesse excluindo, de certa forma, as meninas desse meu lado, e integrá-las e trazê-las para dentro está sendo super importante para mim. Isso eu devo a você. Muito obrigada. Vamos passar para o bloco 3. We Mind Your Business. Stefânia, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Sim, vamos lá. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Roupa na loja da minha tia. Minha madrinha. Uma mineira! Entendeu? Que tá ali na confecção, que tá na loja de roupa. Elas têm, né? As mais bonitas são as roupas mineiras. É muito forte a coisa da moda em Minas. Sim. E a minha tia, né, minha madrinha, foi uma grande inspiração para mim, porque eu via ela e ela tinha um business em São Paulo e eu achava ela o máximo. E falava com os clientes, e andava para um lado, outro, e aí ela ia para Araxá, que era onde os nossos avós, né, meus avós, e aí ela abria uma mini loja, uma pop-up shop, na casa, e aí recebia as pessoas. Então eu acho que essa questão assim de trabalhar de casa, de receber pessoas, receber mulheres e ter esse estilo de vida corrido, gostoso, foi muito a minha tia, assim, nessa experiência. Que demais! A minha frase de autossabotagem de estimação é: ainda falta X para eu ser bem-sucedida. Olha só. E aí, o que você responde? Eu nunca acho que eu sou bem-sucedida. Aí eu paro para pensar tudo que eu conquistei e aonde eu tô. E eu converso muito com meu marido, assim, e meu marido fala assim: Stefânia,
vamos olhar na prática? Quantos clientes você tem? Quantas pessoas te procuram? Né? Qual a sua trajetória? Porque na minha cabeça é sempre assim, dias ruins, né? Que a gente tem sempre dias bons e dias ruins. É tipo, mas eu não sou bem sucedida. Stefania, você acha que não? Você é super bem sucedida, companheira. Nas coisas do que você já fez, sabe? Dos que você... Do quão longe você já caminhou. Ai, tô muito motivacional hoje, me deixa. Você é super bem sucedida, assim. Uma empreendedora que te inspira e que você convidaria para um business lunch aí em São Francisco. Hoje, eu convidaria a Camila Coutinho. Olha só. Que é influenciadora, né? Que é uma influenciadora, ela é do Pernambuco, não é isso? Uhum. Acho que é. Tem um blog que é super conhecido, Garotas Estúpidas, né? Ela é a única influenciadora que eu sigo. Eu nem gosto eu nem acho que ela é influenciadora, acho que ela é empresária. E eu gostaria de conversar com ela, porque eu acho que ela tem uma coisa que me ensina muito, sabe? Que é assim, ela consegue ser opinativa, mas ela também tem profundidade dentro da área dela, que é totalmente diferente da minha. Ela vai criando coisas diferentes de acordo com as coisas. Ela tem assuntos diferentes para falar. E ela é muito ela, assim. Ela não tem receio de ser ela. Então, eu chamaria ela porque eu sinto que eu aprendo muito com ela, sabe? Ela é uma inspiração em coisas que eu ainda não cheguei lá. Incrível. E, dinheiro não é problema, tá? Pra onde você levaria ela? Eu levaria pra a coisa mais São Francisco que existe, que é você ir numa padaria, pegar um café e um pastry, sentar num parque e ficar conversando, porque São Francisco tem muito essa cultura de parque. Maravilhoso. Qual o borogodó do seu business? Eu acho que é leveza e profundidade técnica. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Acho que é meu marido, alguns amigos aqui na Califórnia e alguns amigos em São Paulo. Se você pudesse viajar no tempo, que recado que você daria para a Stefania que estava começando a empreender? Não demore muito para delegar. Eu demorei muito. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você que vai, na verdade, você vai me responder, mas eu não vou colocar a resposta aqui. Eu vou deixar ela para a newsletter. Para aparecer na newsletter a sua resposta. A pergunta é: qual a melhor aquisição que você fez morando aí na Califórnia, tá? Por menos de $10 e uma que é a melhor aquisição que você fez acima de $100. Acho que menos de $10 e mais de 100 acho que é essa... As respostas dela sobre o que são as aquisições tão maravilhosas. Vai aparecer lá na newsletter. Eu vou deixar vocês informados pelo Instagram quando aparecer. Onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Redes sociais, eu estou no Instagram, principalmente, Stefania Barsante. E também tem a minha newsletter semanal, que... tá maravilhosa, tô com muito orgulho dela. É muito boa. Que você se inscreve entrando no meu site stefaniabarsante.com. Eu sou a mesma em todos os lugares. Querida, que papo incrível. Muito, muito obrigada por você ter participado. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. Ficou faltando alguma coisa que você queria dizer? Algum último recado? A única coisa que eu queria dizer para quem tá ouvindo é assim: se você ouviu o que eu tô falando, ou se você me segue, você fala assim, cara, será que a Stefania poderia ser uma pessoa, né, que vai me ajudar? Marca uma sessão comigo, sabe? Às vezes eu escuto gente falando assim, nossa, eu pensei em falar com você faz 6 meses. Gente, na dúvida,
Conversa comigo, eu sou super aberta, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro saber se você tá no momento certo de fazer coaching comigo ou não. Então, assim, na dúvida, me manda uma mensagem, sabe? Qualquer pergunta que você tiver, eu tô super disponível e, assim, me aproveite. Abuse e use. Muito bom. E também e tem também os eventos da Grow Together. O Instagram da Grow é Grow Together, @Grow Together, e lá vocês ficam sabendo quais são as próximas atividades. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Um beijo. Mulheres do Business, o que foi esse episódio de abertura da 3ª temporada? Eu tô toda arrepiada. Vamos fazer aqui um recapitulativo. A gente começou falando sobre sororidade entre as mulheres que moram no exterior. A gente passou pela importância do networking. Discutimos sobre o trabalho de coach da Estefânia e o quanto ele pode ser impactante. Eu acho que de todo coach, né? E contei aqui um pouco da minha experiência com ela, que foi super bacana. A gente falou também sobre o peso da palavra propósito, teve a pequena polêmica sobre esse assunto e a gente terminou com esse bate-bola sensacional. Olha, se você tá saindo desse episódio inspirada, que tal se você contar pra sua galera? Dá um print na tela e compartilha nos seus grupos e redes sociais para que mais gente possa aproveitar essas informações. Não esquece de marcar a gente, tá bom? E no próximo episódio, vamos conversar com a jornalista e escritora na Suíça, Liliana Becker, que além de histórias sobre sororidade, ela ainda vai contar pra gente como que casamentos binacionais podem afetar os nossos negócios. Mulheres do Business é uma comunidade de pessoas incríveis que fazem negócios no exterior. Nem nativas, nem completamente estrangeiras. Somos únicas, mas não estamos sós. Tchau, mulheres do Business. Vou ali pensar nessa história de propósito. Será que eu posso roubar o propósito da Disney? Criar felicidade? Eu gostei disso. Achei impactante. Só 2 palavras já resolve a vida.